Queridos irmãos, graça e paz. Hoje é quinta-feira, 16 de abril de 2020. Cá estamos mais uma vez para partilharmos a palavra do Senhor nesse tempo em que continuamos confinados nas nossas casas. E eu gostaria de pensar com você nessa noite. Por que nós servimos ao Senhor? Afinal de contas, por que razão nós demos um passo em direção a Deus? Pelo que Deus pode nos ofertar ou pelo que Deus é? O que é a base da minha e da sua relação com Deus? Como nós encaramos a nossa relação com Deus? Essas são perguntas importantes que nós precisamos respondê-las para que não nos percamos na nossa espiritualidade. Não podemos perder de vista quem é Deus e o porquê nos relacionamos com Ele. Nos relacionamos com Deus porque sem Deus não há sentido para a vida. Nos relacionamos com Deus porque Deus é essencialmente o sentido da vida e toda a vida converge para Deus. Mas há quem pense que a relação com Deus se desenvolve a partir de uma relação de cooperação da parte de Deus, no sentido de que nós fazemos e Deus se torna o nosso devedor, porque temos crédito com Deus. E eu quero chamar a atenção sua para a nossa reflexão do texto do Evangelho de São Lucas, no capítulo 18, a partir do verso 9. Esse é um texto muitíssimo conhecido nosso e o texto nos apresenta o fariseu e o publicano. Ambos vão para o lugar de oração e lá ambos se colocam diante de Deus em oração. Mas interessante que no princípio do texto, no verso 9, portanto, o texto identifica de cara quem é aquele fariseu especificamente, em particular. Claro que o texto não está generalizando, dizendo que todos os fariseus são como este fariseu. José de Arimateia, por exemplo, não se pode comparar a este homem. Nicodemos não se pode comparar a este homem. Mas este homem especificamente, o Senhor fala algo muito importante e o identifica. O texto então de São Lucas nos diz: e disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. O texto foi direcionado para aquele fariseu especificamente, certamente para um grupo que ouvia Jesus, que era composto por fariseus e também por discípulos de Jesus. E a narrativa diz então que aquele fariseu, ele arroga-se de ser melhor do que o publicano que está ali, próximo dele, calado, que não ousa sequer levantar os olhos ao céu. Mas esse fariseu, então, ele diz que não é igual ao publicano, que a vida dele, a espiritualidade dele é diferente, o que, portanto, lhe daria um crédito maior com Deus. E ele diz, no texto, deixa explícito isso: graças te dou, porque não sou como este pecador, bebedor, roubador. E ele vai então enumerando as dificuldades, os pecados daquele homem pecador. Mas ao falar de si, aquele homem diz: eu sou justo, eu dou o dízimo de tudo, eu faço orações, eu faço jejum, como se essas práticas ele fizesse na intenção de ter com que barganhar com Deus. Nesse sentido, a relação deste homem é uma relação que se dá na esfera do crédito e débito. Deus, o Senhor, precisa me ouvir, o Senhor tem que me ouvir. Ou na linguagem mais moderna, eu determino que o Senhor me ouça, porque eu não sou igual a este pecador e muito diferente dele, eu sou justo. Mas o publicano, de cabeça baixa, não ousava olhar ao céu e dizia: tem misericórdia de mim, pecador. Jesus então conclui a parábola dizendo que este publicano
que se entende como pecador e que, portanto, entende a sua relação com esse Deus, que não se trata de uma relação de crédito e débito, mas se trata de uma relação ou que tem como base a misericórdia e o pedido desse pecador, nada tendo com que se justificar, tem misericórdia de mim. Eu e você precisamos aprender que diante de Deus nós nada temos e de nada somos merecedores, e a única coisa que nós podemos sinceramente confessar ao Senhor é o nosso pecado. A única coisa que podemos sinceramente pedir ao Senhor é que Ele tenha misericórdia de nós. Sim, Deus é misericordioso. Este homem que se entende pecador e que se entende carente da misericórdia e graça da parte de Deus, ele volta justificado porque ele não confia naquilo que ele faz. Aliás, ele não tem, na sua perspectiva, ele não tem obras que o justifiquem diante de Deus. E sim, nenhum de nós temos obras que nos justifiquem diante de Deus. Somente a graça, puramente a graça de Deus, nada além da sua graça e da sua misericórdia, que é a base da sua relação conosco, é suficiente para nós nos aproximarmos de Deus e nos prostrarmos arrependidos, contritos, com o coração compungido por nossos pecados. Aquele homem, embora ele conseguisse enxergar muito bem os pecados, os delitos, os defeitos daquela pessoa que estava ali do seu lado, ele não consegue olhar sinceramente para dentro dele e reconhecer o seu próprio pecado. A minha oração é que eu e você consigamos entender que não somos suficientes em nenhum sentido da vida. Não somos merecedores de nada da parte de Deus, e se Ele nos dá e nos tem dado, Ele nos dá por pura graça, compaixão amorosa. Alguém já disse, mas Ele está naquela condição para pagar por seus pecados, e Jesus diz, nem ele, nem os pais dele pecou, mas isto aconteceu para que o nome de Deus fosse glorificado. As coisas acontecem na nossa vida justamente para que o Senhor seja glorificado, para que Ele seja engrandecido, e não por um dedo punitivo da parte de um Deus castigador que tem prazer mórbido de castigar as pessoas como muitas pessoas pensam, inclusive este publicano. O que este publicano está dizendo é: eu mereço o teu favor, mas ele merece a punição. E Jesus diz: todos aqueles que se percebem pecadores, todos aqueles que se veem na relação com Deus como imerecidos, todos estes alcançam de Deus a justificação, porque se humilhou. E a quem se humilha, encerra o texto, a quem se humilha será exaltado, mas a quem se exalta será humilhado. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você, e que nós consigamos ter a percepção acertada de quem é Deus na nossa vida, do porquê servimos a Deus, porque estamos nessa relação. Deus é tudo em nós. Deus é tudo, e por essa razão nós precisamos fazer com que tudo na nossa vida convirja para a glória do nosso Deus. Vamos orar? Pai bendito, nós não somos merecedores, não temos crédito contigo. Pelo contrário, nós somos pecadores, miseráveis, pobres, cegos e nus. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor derrame sobre os nossos corações o teu Espírito, para que o teu Espírito nos convença disso. E convencidos disso, nós estejamos com inteireza e com sinceridade de coração diante do Senhor, pedindo-te: tem misericórdia de nós, tem misericórdia de mim, pecador.
Abençoa, Senhor, esta família. Abençoa esta vida que acompanha esta palavra. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua família. Em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém.